Palavras. Este programa está sendo produzido pela Lei de Incentivo à Cultura, PROAC. Estamos iniciando agora mais um programa Além das Palavras. E para abrir esse programa, fiquem agora com uma poesia da minha autoria. Procure ser bondoso, ajude quem precisar. Se do seu lado alguém cair, dê a mão para levantar. Pois do amanhã não se sabe, mas uma coisa é verdade. A roda gigante da vida não para de girar. E no futuro, você é quem pode precisar. Fiquem com essa poesia para reflexão de vocês. E hoje, já apresentando aqui o meu convidado, o nosso convidado de hoje, temos aqui o Alexandre. Gente, o Alexandre tem um currículo muito extenso, então eu vou deixar ele mesmo se apresentar. Bom, tentar sintetizar, mas não é assim tão extenso não. Primeiramente, obrigado pelo convite para estar aqui no programa, sempre é uma satisfação estar participando da programação da TV Polo. Um abraço ao pessoal que nos acompanha. Mas, via de regra, dentro desses meus anos de vida, né, tive a oportunidade de construir uma carreira toda na questão da administração, então toda a minha formação ela é em gestão e negócios, desde a graduação até o doutorado. Trabalhei majoritariamente na minha vida no mercado de saúde e nos últimos anos me dedico aí a trabalhar com palestras, treinamentos, consultoria empresarial, mentoria de carreira e negócios, o que mais? Escrevo uns livros quando sobra um tempo e uma inspiração e dentro daquilo que eu construí para o meu propósito de vida e de carreira, tento aí apoiar o desenvolvimento de pessoas, né, como é o meu lema, queimar os navios e acelerar pessoas. Nossa, falei pessoal que era extenso? Alexandre, fala um pouquinho para mim como que surgiu essa questão de publicar um livro, porque você já faz várias coisas. Qual foi esse momento que você falou, opa, vou escrever? Olha, eu confesso que eu nunca segui muito esses ditados populares, né, que diz que a gente tem que nascer, crescer, se reproduzir, plantar uma árvore, escrever um livro, né? Nunca passou pela minha cabeça escrever. Sempre tive muita facilidade com a questão da escrita, muito pelo meu gosto pela leitura, né? Desde muito novo, sempre gostei muito de ler de tudo, né? Sempre fui muito incentivado, para não dizer obrigado a ler em casa. Minha mãe sempre cobrou muito isso de mim, das minhas irmãs. E na verdade a questão do primeiro livro, ele foi meio que caiu no meu colo, digamos assim, porque eu estava em casa, plena pandemia, e eu recebi um convite de uma editora europeia para publicar um livro baseado num trabalho que eu tinha feito da minha pós-graduação, né, que era um trabalho onde eu contava um pouquinho de como foi a implantação do primeiro departamento de sustentabilidade dentro de um hospital público no Brasil, que é um projeto que eu criei e conduzi e, coincidentemente, foi aqui em Cubatão, né? Muita gente não sabe que Cubatão teve, durante muito tempo, o hospital foi considerado o melhor hospital público da Baixada, e a gente fez muita coisa bacana ao longo desses tempos e tive a oportunidade de fazer um projeto que foi reconhecido, inclusive, na Inglaterra, na Holanda e vários lugares mundo afora, e eu retratei isso no livro. E esse livro ele foi publicado em 7 idiomas, né, desde ucraniano, polonês, holandês, um bocado de língua que eu não sei nem ler a capa. Só que ele foi publicado no Brasil como um livro científico. Né, e como tal, um livro científico no Brasil, ele é caríssimo. Tanto é que ele foi lançado aqui e eu não deixei nem minha mãe comprar, porque por conta do alto custo. E aí em 2023 eu resolvi romper esse acordo com a editora, os direitos autorais eram meus, e eu resolvi fazer o lançamento dele de forma independente, né? Então fiz uma parceria com uma editora que já parceiro de outros carnavais, né? E dali eu comecei a tomar gosto pela coisa, comecei a escrever outras coisas. Na pandemia também veio o convite para participar como coautor de uma obra que reunia especialistas do Brasil e de Portugal, falando como é que os empreendedores, especialmente os pequenos e de médio porte, podiam, né, responder àquela crise toda da pandemia e começar a direcionar os seus negócios para o que a gente chama de nova economia, né? E nisso também veio a publicação de um outro trabalho que eu já tinha baseado lá na graduação, também sobre saúde, né?
como parte das publicações que eu tinha que fazer para o meu doutorado. Escrevi muita coisa também em função do meu doutorado, e a partir dali fui tomando gosto, né, por essa questão de me tornar um autor, né? Sim. Eu aprendi com o meu editor que a gente não chama de escritor, chama de autor. Aí eu sempre me policio. Eu falo, cara, não é escritor, é autor. Sim. Me surgiu uma dúvida. Você falou que quando você decidiu publicar, você republicou o seu primeiro livro com outra editora. É isso, Sim, né? eu fiz algumas alterações no projeto editorial, né? Inseri alguns outros pontos. E aí a gente fez uma reedição dele, Sim. né? Outra capa e tudo mais, outro ISBN, e aí, como os direitos me pertencem, eu fiz disso um lançamento independente. Sim, e tornou o valor mais acessível. Consegue falar, tipo, quantos %? Para você ter ideia, eu consultei esses dias, porque o preço do livro ele é fixado em euro, pelo fato da editora ser europeia, né? Sim. E quando ele teve mais barato aqui no Brasil, ele teve custando R$490. Então eu pergunto, nós brasileiros, infelizmente, a gente já não tem muito hábito de ler e muito menos de investir em leitura. Né? Então, como eu disse para você, não deixei nem a minha mãe comprar. E aí quando eu republiquei esse livro, isso foi em 2023, fiz o lançamento dele em São Paulo, em parceria com o Hospital IGESP, do qual eu sou professor da faculdade lá, da pós-graduação. E esse livro, hoje ainda ele está custando, acho que coisa de R$77. Né, para você ver, já com frete incluso para qualquer lugar do Brasil, então a gente vê aí a diferença de acessibilidade, que é um compromisso meu. Né? O livro Sim. em si no Brasil, eu particularmente não tenho nenhuma expectativa de me tornar rico vendendo livros. No Brasil é extremamente difícil, Sim. só que eu vejo obviamente o livro como um projeto de empreendedorismo. Né? Ele trabalha muito a minha missão, óbvio, é um produto, é um negócio, não é uma coisa que está ali por estar. Então eu tenho sempre o compromisso de fazer o mais acessível possível. Sim, e você que teve essa baita experiência, no seu ponto de vista, qual a importância dessas editoras independentes? Elas são fundamentais, assim como a gente... porque a indústria editorial, no seu modelo convencional, ela era muito parecida com a fonográfica antigamente, né? Ou seja, as grandes editoras dominavam o mercado editorial e para você ser publicado, você tinha que conseguir mandar um manuscrito seu, um editor, é igual quem seleciona currículo, né? Pega uma pilha de currículo, esse aqui me interessa, vem para cá, esse não interessa, vai para o lixo. E aí você tinha que ter o seu manuscrito aprovado, a editora querer de alguma maneira investir em você. E as editoras de menor porte, mais independentes, elas democratizaram esse acesso. Então elas são fundamentais hoje para dar voz a pessoas que não necessariamente querem seguir esse caminho das editoras convencionais, né? Ou que não têm um conhecimento de como funciona esse mercado editorial para fazer com que o manuscrito seu chegue à mesa de um editor, seja aprovado Sim. E dali um tempo esteja nas livrarias e outros canais, né? Então elas são fundamentais para o surgimento de novos autores, inclusive. É verdade. Alexandre, a gente acabou de estourar um pouquinho o nosso primeiro bloco. No retorno do intervalo, a gente dá continuidade ao nosso bate-papo. Vamos agora para um breve intervalo com os nossos apoiadores culturais. Você sabia que o Pix não tem taxa de cartão e foi criado aqui no Brasil pelo Banco Central? Pô, eu sei demais, tenho o maior orgulho disso. Pô, só recebo no Pix hoje em dia, tudo muito rápido, cara. Até um picolé na rua eu compro no Pix. Olha só em 2024, centenas de bilhões de reais de dinheiro que você entrega em taxa de cartão foram injetados aqui no Brasil. Quem tá do lado do povo brasileiro tá do lado do Pix. Criado aqui, do nosso jeito, o Pix é rápido, seguro e sem taxa, e o dinheiro fica no Brasil. Isso é soberania, meu povo. Eu tô do lado da verdade, e o governo do Brasil tá do lado do povo brasileiro. Estamos retornando agora do nosso intervalo. Desde já, agradeço a você que ficou aí do outro lado da telinha e esperou o nosso retorno. Alexandre, ainda falando um pouco sobre essa questão das editoras independentes, você consegue explicar um pouquinho para o nosso público como que é esse processo para conseguir entrar, se tem inicialmente, se no seu caso teve, né, um investimento inicial financeiro, se foi um combinado, como que é que funciona?
As editoras independentes, como a gente estava até comentando, elas são um canal fundamental hoje para democratizar o acesso de pessoas que têm essa vontade de escrever, de expressar suas opiniões, enfim, através da literatura. Porque a gente faz esse paralelo, né? O mercado editorial era muito fechado e você dependia de conseguir ter o teu livro aceito por um editor, ser publicado nos meios convencionais até alguns anos atrás. Sim. E hoje as editoras independentes elas têm um papel muito importante de facilitar a publicação, até porque os processos gráficos também se modernizaram e baratearam o custo hoje de impressão, de diagramação e tudo mais. Inclusive hoje tem muitas gráficas, né, que atuam como editoras, algumas com uma qualidade razoável, outras não, né? Mas as editoras independentes eu vejo como fundamentais para realmente fazer com que novos autores possam surgir, ser publicados e levar suas ideias para um público maior. E elas são também um meio de baratear o processo, até porque você publicar um livro tem modelos diferentes. Você pegar editoras que são independentes, mas já tem uma certa solidez, você tem a possibilidade da própria editora assumir o projeto do seu livro, então ela banca impressão, diagramação, tudo isso. E tem um modelo em que o autor se autofinancia, seja com recurso próprio, seja se ele consegue um patrocinador, por exemplo, seja se ele consegue recurso de uma lei de incentivo à cultura, né? Mas hoje o processo ele é muito mais barato para um autor independente do que seria antigamente. Então hoje tem esses dois modelos. O mais comum hoje do que eu vejo, do que eu acompanho do mercado editorial, é o autor se autofinanciar. Eu chego lá na sua editora, por exemplo, com um projeto debaixo do braço, o editor dá uma olhada, fala isso aqui, ó. Depende do crivo também da editora, né? Tem algumas por aí que o foco é só pegar o teu processo, o teu projeto, imprimir, colocar toma aqui sua pilha de livros e se vira para vender. Tem outras que não, tem um projeto mais estruturado, então depende muito, mas via de regra, hoje do que eu conheço, os autores são mais seus próprios financiadores, tem a questão do crowdfunding, da vaquinha online, né, tudo mais, do que propriamente as editoras investirem, mas são uma porta de entrada muito bacana, inclusive para quem quer construir uma carreira literária pensando em chegar nas grandes editoras, fazer os lançamentos tradicionais, estar nas grandes livrarias, né, que cada vez menos a gente tem também livrarias de rua, o que é uma pena, né? Mas em síntese é isso. Sim, e você chegou a receber algum feedback, alguém da sua área que leu esse seu primeiro livro, falou, poxa, me ajudou? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Porque até o livro ele tem uma característica muito prática. Esse primeiro livro ele é um estudo de caso, então realmente é para contar algo que aconteceu e como eu imaginei aquilo e como eu coloquei em prática. Então a gente costuma brincar que é uma consultoria por menos de R$100, porque uma pessoa que pega o livro, ela consegue entender como eu fiz aquilo no Hospital Público em 2009, né? Onde a discussão era bem diferente de atualmente. E ele é um livro mais voltado, ele serve para estudantes de gestão, de administração, de uma maneira geral, de saúde, etc. Mas acabam direcionado mais para lideranças, né? E óbvio, a gente já teve vários depoimentos, é um livro que está batendo aí nesse momento perto de 1.000 exemplares comercializados, o que para uma publicação independente é um número expressivo, considerando que ele não tem toda uma estrutura de marketing ainda por trás, que Sim. óbvio está mudando. Né? Mas é um livro que a gente já recebeu vários depoimentos muito interessantes, inclusive recentemente, esse ano em janeiro, a Saúde Business, que é um dos maiores portais de notícias de gestão em saúde da América Latina, listou o meu livro, Gestão de Sustentabilidade em Organizações de Saúde, como um dos 7 livros como leitura obrigatória para líderes, né, no mercado. E eu fiquei muito feliz porque o livro está listado ao lado de autores como Mário Sérgio Cortella, Mindset, que é um best-seller global. Então é um livro que as pessoas olham e enxergam valor. Teve também uma repercussão muito grande no seu lançamento, entrando em veículos muito expressivos a nível regional e a nível também específico, porque ele é muito de nicho da saúde, né? Sim. E como que foi esse processo para um segundo livro? Ele já veio, você já foi publicando logo em seguida? Como que foi esse intervalo de tempo?
Na verdade, não. Na verdade, quando eu publiquei esse livro, né, ele foi publicado originalmente em 2020 pela editora europeia. Em 2023 eu o republiquei. E óbvio que já tinha uma ideia de escrever outras coisas, porque, de novo, eu tenho certa facilidade, até pelo fato de ser professor, de ser várias coisas, então sempre estive produzindo conteúdo, então gosto do fato de escrever. Já tinha a ideia de, obviamente, fazer um update da visão que eu trazia no livro, porque, óbvio, de lá para cá, muita coisa mudou na minha carreira. Hoje eu faço uma função diferente do que eu fazia, né, quando eu publiquei, e já tinha essa ideia de projeto. E aí, nesse intervalo, veio a questão do doutorado, né, que foi um processo de 5 anos também de pesquisa, de várias coisas de construção de tese, que também gerou um outro livro muito bacana, que vai ser publicado entre julho e agosto. Originalmente o projeto era para ter sido lançado em novembro de 2025, mas a gente teve alguns percalços e eu acabei repaginando todo esse lançamento também, porque ele vai estar conectado a outras situações. Então já tem um próximo lançamento aí, já está no forno o livro. Sim, provavelmente entre julho e agosto a gente deva bater a marca de 5 livros publicados, já tem outros projetos aí também para ser escritos. Legal. E assim vai. E para quem está do outro lado da telinha e fala assim, Alexandre, eu quero adquirir o seu livro, como que faz para poder adquirir o seu livro? Hoje os meus livros eles são diferentes, né, na contramão do que o mercado costuma fazer, né? A pessoa hoje ela escreve um livro, ela corre para colocar numa Amazon da vida, no Magazine Luiza, nos grandes marketplaces de livro que a gente tem hoje, e eu faço um pouco da contramão, até de novo, né, pela especificidade das obras que eu escrevi. Então hoje as vendas elas ainda são diretas, então elas são diretamente pelo meu contato de WhatsApp, né, e pelo meu Instagram, que é o @Alexandre_Hashimoto, que é o meu sobrenome, UFC, ou então pelo www.alexandrehashimoto.com, que é o meu site. Então o pessoal tem os meus contatos lá, e aí fazem a encomenda, a gente envia para todos os lugares do Brasil também, com uma dedicatória especial. Então é um processo diferente, eu saio dessa ideia de quantidade e tenho trabalhado mais com que o livro chegue nas mãos certas. Nossa, que legal. Então você que está aí do outro lado da telinha, se tiver interesse em adquirir o livro do Alexandre, vai estar passando aqui o @ dele na telinha. Vamos agora para um breve intervalo com os nossos apoiadores culturais. Você sabia que o Pix não tem taxa de cartão e foi criado aqui no Brasil pelo Banco Central? Pô, eu sei demais, tenho o maior orgulho disso. Pô, só recebo no Pix hoje em dia, tudo muito rápido, cara. Até um picolé na rua eu compro no Pix. Olha só em 2024, centenas de bilhões de reais de dinheiro que ia ser entregue em taxa de cartão foram injetados aqui no Brasil. Quem tá do lado do povo brasileiro tá do lado do Pix. Criado aqui do nosso jeito, o Pix é rápido, seguro e sem taxa, e o dinheiro fica no Brasil. Isso é soberania, meu povo. Eu tô do lado da verdade, e o governo do Brasil tá do lado do povo brasileiro. Estamos retornando agora do nosso intervalo. Agradeço a você que está aí do outro lado da telinha. Alexandre, agora eu gostaria que você falasse um pouco sobre os seus projetos futuros. Tem muita coisa por aí? Como que está o andamento? Certo. Bom, na cabeça de alguém que tem TDAH, dupla excepcionalidade, sempre tem um monte de coisa borbulhando, né? Então, sempre tem muitos projetos. Eu sou uma pessoa muito compulsiva e construtiva, né? Então, eu gosto muito de dar start em algumas coisas, né? Então, sempre tem muita coisa para acontecer. Hoje eu tenho o projeto do livro do Liderança ESG e Saúde 4.0, que tem um lançamento previsto agora para o dia 13 de maio, vai acontecer no primeiro Summit de Gestão em Saúde do Litoral Paulista, que é um evento que vai reunir lideranças do mercado regional na Associação Comercial de Santos, um evento que marca também aí o lançamento da Ucavango Education, que é uma unidade de negócios minha, dedicada a eventos corporativos e também a eventos educacionais, como cursos, palestras. Então, vão ser, na verdade, 2 pontapés iniciais numa oportunidade só.
A gente tem o Periferia 4.0 de Portas Abertas para o Mundo, que é um outro projeto meu. É um livro baseado na minha tese de doutorado, que provavelmente, né, nós reposicionamos o lançamento do livro de novembro agora para o meio do ano, entre julho e agosto, provavelmente deve acontecer o lançamento. A gente está estruturando, que é um projeto que envolve, mudei toda a forma de lançamento, então a gente vai fazer uma parceria com uma ONG de São Paulo focada na assistência a moradores de rua e animais, né, são duas bandeiras que eu abraço bastante. Então a gente vai fazer isso muito bacana. E na esteira dos livros também tem o lançamento da editora da Okavango Books, que é um projeto que eu estou lançando aqui, falando em primeira mão, né, no seu programa, que é também derivado das minhas observações, das minhas pesquisas e da minha vivência como autor. Por quê? Ela surge como parte do ecossistema Okavango Hub, que é um ecossistema de inovação social e de empreendedorismo de impacto, onde ele trabalha diferentes vertentes para potencializar as regiões de periferia através do empreendedorismo, do desenvolvimento sustentável e da inovação social. E uma das dificuldades que a gente percebe, né, para mim, Alexandre, né, na minha humilde visão, a educação ou a falta dela é o maior problema estrutural para que o Brasil não seja um país de primeiro mundo, e não vai ser durante muito tempo, enquanto a gente não investir nisso de verdade com seriedade, né? Então, quando você olha para a periferia, existe uma dificuldade enorme de as pessoas imaginarem, e nem só na periferia, no Brasil como um todo, mas na periferia isso se acentua, de imaginarem que elas podem pegar uma visão, um conjunto de ideias, por exemplo, a poesia, como você abriu aqui um dos blocos, recitando um trabalho tão bacana seu, e transformar isso numa obra que outras pessoas vão ter acesso, diferente de você pegar e fazer um post ali na rede social, etc. Então a Okavango Books ela surge com esse propósito de gerenciar minha carreira como autor. Tem vários projetos que eu tenho, né, em pauta, e óbvio, escrever um livro, não estou falando de pegar e usar a inteligência artificial e escrever um livro em 1 hora, né? Isso não reflete nada, para mim não tem valor, essa é a minha opinião e cada um tem a sua, né? Então, escrever um livro é um processo, é uma gestação. Sim. Tem a ideia, tem uma motivação, tem inspiração, tem projeto editorial, tem o marketing depois para você fazer isso chegar no teu público e, obviamente, fazer com que o projeto seja sustentável, né? Então, a Okavango Books ela surge com o propósito de, óbvio, trabalhar o crescimento da minha carreira e apoiar o surgimento de novos autores, não só da periferia, mas especialmente entre eles e de qualquer nicho. Então a gente vai oferecer serviços de apoio à escrita. Pô, Alexandre, gostaria muito de contar a minha história quando eu saí, por exemplo, do Nordeste, meus pais vieram do Nordeste, passaram muita dificuldade, hoje eu sou formado nisso, naquilo, eu acho que isso dá uma história legal, bacana. Como é que a gente organiza isso para contar uma história que as pessoas queiram ler e que reflita aquele sentimento que você quer passar, né? Porque o livro ele é igual uma fotografia, ele tem que conter ali um sentimento, mesmo que ele seja literatura técnica. Sim. Né? E obviamente, depois que você escreve, você tem que ter muito claro qual é a reação que você quer que as pessoas tenham após ler o teu livro, que tomada de ação, que comportamento que você quer. Então a gente nasce também com esse intuito de estruturar esse processo, que muitas vezes é difícil ali fazer a pessoa começa por aqui, segue esse passo a passo, né? E obviamente também levar o livro, né, a literatura, como forma de desenvolvimento de negócios dentro das empresas, né? Que é um modelo bem diferente que eu tenho estruturado, baseado aí nas minhas viagens de criatividade, inovação, que é um outro ponto que eu exploro muito dentro da minha carreira. Sim. Alexandre, o nosso bate-papo foi muito bom e está sendo, né? Mas agora eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, deixasse uma mensagem para o nosso público e o que você gostaria realmente de deixar para as pessoas que estão do outro lado escutarem de você. Quero concluir agradecendo mais uma vez o convite, um prazer ter feito esse bate-papo, agradecer a TV Polo que sempre abre as portas aí para figuras cubatenses e da região, sempre importante, levando informação e entretenimento de qualidade. E para você que está aí nos assistindo, eu quero te dizer que
mais do que quantidade, foque em qualidade, foque em impacto. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente viu surgir na internet, especialmente com a pandemia, aquele pessoal que começou, né, a postar foto, vídeo, fazendo bicicleta ergométrica e ouvindo livro em áudio, e o pessoal se vangloriando. Eu li 50 livros no ano, e quando você pergunta o título de 2, a pessoa não lembra. Verdade. Porque o livro, mais do que tudo, ele precisa transformar. Mesmo que você esteja lendo um romance de Sidney Sheldon, ou se você está lendo um livro meu, que é uma literatura técnica e bem específica, aquele livro ele tem que te agregar alguma coisa, mas ele só te agrega se você coloca em prática algo que você viu nele. Seja para a tua carreira, para a tua vida pessoal. Então, foquem-se em ler livros que façam sentido para vocês, que expandam o horizonte de vocês e apliquem. E, principalmente, apoiem autores independentes, especialmente os teus amigos, né? Vai ter o lançamento de um amigo seu, vai lá, separa 30, 40, 50 reais para comprar um exemplar, não peça o livro, tá? Isso eu não estou falando por mim não, porque obviamente mais do que o valor, quando alguém paga por aquele livro, significa que alguém está comprando a tua ideia, né? E está dando valor ao tempo que você parou para escrever, para fazer com que o teu pensamento se revertesse em algum benefício para quem vai ler, tá? Então, leiam, menos mais melhor, se puder ler mais e melhor, perfeito, óbvio, quanto mais leitura vocês fazem, mais o horizonte se expande, a consciência, né, e a visão de mundo, e apoiem os autores independentes. Não estou dizendo que você não tem que ler livros de grandes editoras, mas obviamente tem uma galera batalhando para fazer com que as suas visões cheguem aí ao grande público, e a gente sabe que infelizmente o nível de informação que a gente tem hoje na sociedade, ele é muito duvidável, né? Ele é dúbio. Então a gente tem aí muita gente boa que não consegue aparecer, muita gente ruim que tem muito palco. Então selecione o que vocês leem e apliquem. Muito obrigada, Alexandre, pela sua presença aqui hoje, e com certeza tem que vir num podcast, né? Que a gente estourou todos os blocos. Muito obrigada, Alexandre, e até a próxima. E para você que está aí do outro lado, agradeço desde já a sua companhia até o final do nosso programa. Até o próximo episódio.